Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma live do nosso Tools for Life. Hoje com esse livro fantástico, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse mestre espiritual tão maravilhoso que eu estou amando. E vocês, gente, o que vocês estão achando? Esse livro realmente é transformador, né? Estamos aqui experimentando um horário um pouquinho mais tarde, porque muitas pessoas me falaram, né, que às vezes ainda estão ali encerrando as organizações aí para começar a semana, vindo do jantar, colocando criança para dormir e tal, enfim. Então, eu estou aqui experimentando, tá, esse horário, até porque realmente eu observei que no domingo né, que a gente vem fazendo nos domingos e sempre quando tá lá mais pro finzinho da live começava a chegar mais gente, então eu falei, bom, vamos experimentar esse horário e no domingo que vem eu tô pensando até em experimentar às 9 da noite, às 21 horas, tá? Vamos ver aí como é que vai ficar isso, mas vai ser mais ou menos isso, 8h40, 9 horas, vamos ver, tá? Quero sentir aí com vocês o que funciona melhor. Bom, pessoal, qualquer coisa, vem chegando aí, vem chegando. Qualquer coisa, vocês escrevam aí pra mim, tá? Mas eu vou começar porque é muito assunto, né, gente? É complexo, é filosófico. Então eu já quero ir esquentando aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Eu sei que muita gente, a maior parte das pessoas assiste depois, mas eu quero muito agradecer a todos vocês, né? Porque a gente está vendo aqui o poder da presença, a gente sabe o quanto o nosso tempo é corrido, o quanto é precioso a gente parar, escolher esse momentinho para estarmos aqui juntos, buscando estudos que ampliam a nossa consciência, que trazem uma maior presença mesmo, né? A gente está justamente entendendo o quanto é importante, principalmente nos dias de hoje, exatamente por todo mundo estar na correria. E até já citando, gente, alguns estudos até que eu andei vendo e tal, que é impressionante, né? Essa coisa de estar sempre na correria e principalmente sempre ligado, sempre com notificações e tal, seja de WhatsApp, seja de Instagram, e-mail, é muita coisa. E isso, às vezes você acha que está relaxando, que está ali de bobeira, olhando seu celular, isso não é estar de bobeira. Tá? Então até aqui na live eu vou de vez em quando fazer umas pausas que ele sugere aqui no livro, que a gente faça algumas pausas, até mesmo para ir absorvendo esse conteúdo e refletindo, e sentindo e vendo como é que isso reverbera em nós, se isso faz sentido e realmente observando no nosso corpo, porque assim, segundo esses estudos, como é que é o estudo da Universidade da Califórnia estava mostrando que a gente chega a checar o nosso celular cerca de 150 vezes no dia. Gente, é muita coisa. E um outro estudo estava falando também o quanto isso afeta justamente o circuito de recompensa, que é um circuito que até tá ligado a vícios e tal, compulsões. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse outro estudo, que é da Harvard, estava mostrando que esse excesso de telas e da gente ficar o tempo inteiro conectado e tal, estava gerando esse desequilíbrio ali, né? E fica um excesso de dopamina que você fica injetando, que dá um prazerzinho ali, fica vendo aquilo, mas isso gera uma microdependência. Realmente, de fato, aliás, a gente sabe que microdependência, mas também tem gente que não consegue ficar desconectada, né? Até quando você vai, assim, às vezes quando eu vou participar de alguma atividade assim, né, espiritual e tal, aí o pessoal pede para desligar o celular ou colocar no modo avião, colocar ali, desligar um pouquinho, botar no modo vibracol e tal, mas as pessoas não conseguem, elas assim, quando tem as pessoas que esquecem e tal, mas tem as pessoas que meio que não conseguem, entendeu? Desconectar, é só uma horinha, mas elas não conseguem. Então, assim, é muito importante a gente parar para refletir sobre isso, o quanto a gente está conectado o tempo inteiro, o quanto a gente não se dá conta, que a gente fica até um pouco viciado, e que a gente precisa
achar tempo para relaxar, para ficar como o cérebro estava acostumado a fazer. Né? Esse estudo lá da Harvard estava falando justamente sobre isso, né? De que ficar um pouquinho ali, meia hora quando você acordar, ficar parado ali um pouco, escrever coisas à mão. Até tem um outro estudo que mostra que quando você escreve à mão, você grava 2 vezes aquilo, você tende a se lembrar muito mais do que você escreveu, você tende a absorver. Então, é um convite realmente para a gente pausar, né? Você acha que está lá relaxando e está lá só rolando, 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 e essa rolagem excessiva realmente nos faz mal. Ela atrapalha, inclusive, o nosso desempenho cognitivo, tá bom? Então, vamos lá justamente falar sobre isso, sobre esses portais para o não manifesto, para a gente sair um pouco desse mundo aqui externo tão cheio de informações, tão cheio de bombardeios e demandas, e fazer um mergulho interior, nos lembrarmos o quanto nós também temos dentro de nós esse eu maior, o quanto a gente precisa honrar, cultivar esses momentinhos para acessarmos a sabedoria que nós mesmos trazemos. E não só a sabedoria, porque aí a gente foge do mental, né? Quando a gente aceita esse convite aqui, que é de silenciar um pouco os pensamentos e literalmente praticar a presença. Literalmente pausar um pouco. Fecha os olhos aí um pouquinho, sabe? Percebe como é que está a sua respiração. Esse é o convite, da gente se conectar com essa serenidade que vem de alguns momentos de silêncio, alguns momentos de conexão com esse nosso eu maior. Então vamos aproveitar para já ir silenciando um pouquinho. No início mesmo ele fala para a gente sempre tentar buscar uma pausa no nosso dia de pelo menos assim de 10 a 15 minutinhos, onde não haja distrações, né? Telefonemas, celular ali bombando, WhatsApp, né? Coloca para vibrar ou desliga um pouquinho. E aí mantenha a coluna ereta, para também ficar alerta, não induzir ao sono. Escolher uma posição ali relaxante, mas sem tá tenso e nem induzir ao sono, né? Então, buscar estar relaxado, fechar os olhos. Vamos aproveitar e fazer isso aqui um pouquinho, tá? Vamos respirar profundamente algumas vezes. Não vai ser uma meditação, essa que ele está sugerindo que a gente faça de 10 a 15 minutos. Isso é só um convite, mas aqui é só para a gente fazer essa mini conexão, essa mini pausa para observar como é que está a nossa respiração. Fecha os seus olhos, sente a respiração vindo da parte inferior do seu abdômen, da parte mais baixa lá do abdômen. E observa como é que ele se expande na entrada do ar e como ele se contrai na saída do ar, levemente. E vai trazendo a sua consciência para o campo de energia interior do seu corpo. Perceba aí nessa respiração, como é que está esse campo de energia, sem julgar, sem racionalizar, só sentindo, buscando perceber. Enquanto você respira, vai sentindo a sua energia ali, o seu campo de energia, como ele se expande nessa respiração mais profunda. Retira a consciência do campo da mente. Se te ajudar, visualiza a luz fluindo aí na inspiração e na expiração, ou você num tubo de luz, né? Pode adicionar também essa conexão com uma luz aí nesse momentinho. E pronto, só pra gente desacelerar um pouquinho. A gente também vem das correrias, né? E essa ideia da gente descartar alguma imagem mental que a gente fica buscando ter, até mesmo nessas pausas, e só trazer a consciência para sentir, para perceber como é que está o nosso corpo, tentar sentir esse campo de energia que envolve o nosso corpo, tá? Essa sensação de presença no agora,
que é justamente o que a gente vem falando o tempo inteiro, né? Que traz essa percepção do nosso corpo sem fronteiras. Ali a gente começa a ter essa sensação de que o observador e o observado, na verdade, são um só. A gente relembra que, na verdade, a gente não está separado do externo, das outras pessoas e de nós mesmos, né? Ah, o meu corpo interior e meu corpo exterior, que é tudo uma coisa só. Que essa dualidade é da mente, mas, na verdade, o que existe é a unidade entre nós e o nosso corpo, entre nós e tudo. Então, quando a gente tenta entrar profundamente no nosso corpo, a gente dissolve, a gente começa a dissolver essas ilusões criadas pelo ego, criadas pela mente, e a gente transcende o corpo. E aí, se você ficar um pouquinho mais ali, claro que aqui é só uma palhinha, só um convitinho, porque é uma live, né? Não é uma live de meditação, mas é só um convitinho para a gente lembrar de fazer isso algumas vezes, ou pelo menos uma vezinha no dia. Mas se a gente ficar ali só se sentindo e tal, que é o que ele chama de região do puro ser, né? Se a gente permanecer nessa região do puro ser, pelo tempo que a gente se sentir bem, a gente vai se permitir fazer um estado meditativo e sentir essa liberdade verdadeira de não ter, não ser preso à forma, né, do nosso corpo, de transcender até mesmo o nosso corpo. Que a gente começa a se lembrar o quanto a gente não é apenas esse corpo, a gente começa a se desidentificar, né, da forma. E isso nos liberta da escravidão desse mundo de formas também, né? Porque acaba sendo fragmentado. E aí ele chama esse momento ali em que a gente se conecta com essa presença, com o nosso ser maior, né, com S maiúsculo e tal, esse momentinho que a gente não está tão identificado com a forma, esse é o mundo do não manifesto. A gente, na verdade, sente Deus, como quer que cada um entenda, dentro de nós. A gente se conecta com isso. E por isso que se a gente ficar ali, só respirando e trazendo atenção para essa presença, a gente começa a sentir uma paz, o pensamento começa a desacelerar, a gente começa a sentir uma serenidade, porque a gente acaba se tornando transparente à luz, ele diz. A gente passa a ser a consciência pura que emana da própria fonte, porque a gente se conecta com essa fonte dentro de nós, a partir de nós. E aí a gente tem essa sensação de que essa luz, na verdade, não está separada de quem nós somos, mas que ela é a nossa verdadeira essência. Olha que lindo isso, gente. Vocês conseguem fazer um pouquinho de pausa já no dia a dia aí de vocês? Quem quiser compartilhar aí. Se vocês conseguem sentir essa serenidade quando fazem essa pausinha, quando fazem esse momento ali de silêncio para perceber, trazer a atenção, né, a consciência para o presente, para o ar que entra e o ar que sai. É muito bom. E aí, ah lá, oi Marta, conseguiu entrar, né? A Marta tá falando que sim. A Fernanda, ó, tudo bom, Fernanda? Tá falando sim, há alguns anos e amo. Exatamente. E é algo que a gente realmente precisa cultivar. Não é incentivado na nossa cultura, né, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Não é a maior parte das pessoas que faz isso, mas a gente precisa se dar conta do quanto isso é fundamental, até mesmo para a nossa saúde mental, como eu estava dizendo aqui. Para contrabalançar essa correria, esse excesso de tela, né, esse excesso de mundo virtual, esse excesso de barulho do mundo externo, e fazer um pouquinho esse silêncio para a gente ouvir a nossa alma, para a gente ver o que faz sentido realmente para a gente. Tudo bom, André? Que bom que você conseguiu entrar. Exatamente, ele está lá falando que essa pausa é importantíssima até para oxigenar. Exatamente. Até para a gente respirar mais profundo, mais completo, né? Não ser só aquela respiração aqui que fica no peito, sabe? Aquela respiraçãozinha curta de quando a gente está na correria, de quando a gente está ansioso, né?
Então, trazer essa consciência para o ar, vindo da parte mais baixa do abdômen, né? E só respirar com mais consciência, gente. Isso já é maravilhoso. Não precisa nem... Quem puder, claro que o indicado, como a gente sempre diz, é fazer essa pausinha de 10 a 15 minutos. Começa com 5 minutos que seja por dia. Mas se não puder, só de fazer algumas mini pausas para respirar, para prestar atenção ali no momento, em como você tá, como é que tá seu corpo, já é mágico. Bom, e aí ele pergunta, né? Tem uma pessoa aqui que pergunta, porque vocês lembram, né? Para quem não sabe esse livro, para quem não tem o livro, tem algumas perguntas que ele né, sempre se deparava com algumas perguntas e tal, quando ele estava lá falando com pessoas, e aí ele traz algumas perguntas que são sempre feitas, tá? Que são muito comuns. Então, por exemplo, perguntaram para ele se esse não manifesto, que no Oriente é chamado de Chi, se seria a mesma coisa, né? Se é um tipo de energia da vida universal. E ele fala que não, que esse não manifesto é justamente a fonte do Chi, tá? Que Chi, no Oriente, é o campo de energia interna do nosso corpo, né? É o que faz a ponte entre o nosso exterior e a fonte, tá? O Chi estaria ali no caminho do meio, né? Estaria fazendo a ponte. O Chi é um movimento, o não manifesto é serenidade, tá? Que quando a gente alcança esse ponto, quando a gente faz essas mini pausas e a gente alcança esse ponto de absoluta serenidade, porque a gente está lá sereno, fazendo uma pausa, mas ao mesmo tempo a gente sente vibrar ali a vida, né? Porque a gente está indo em direção à própria fonte, o não manifesto. E o Chi faz a ligação entre o não manifesto e o mundo físico, tá? O nosso próprio corpo, o mundo físico, né? O não manifesto, ele assume a forma do fluxo de energia do Chi, tá? Que se transforma no mundo. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Porque quando ela está no interior, quando a nossa consciência se dirige para o interior, você vê que é tudo uma coisa só, não existe essa dualidade, não existe essa separação. Então, aí a gente percebe a própria fonte e a gente regressa ao não manifesto. A gente se conecta com essa chispa divina, né? Como eu sempre digo, com Deus dentro de nós, tá? Que ele chama aqui de não manifesto. Mas quando a nossa consciência retorna ao mundo manifesto, aí é que a gente volta a ter um nome, um passado, uma situação de vida que a gente está aqui vivendo, um futuro. Só que quando você faz essas pausas, você volta para o mundo manifesto, que é onde a gente precisa interagir, fazer e acontecer e viver, mas a gente já não é mais o mesmo de antes, porque a gente traz essa consciência que vem desse mergulho interior, né? Porque a gente, nessa pequena pausa, essas pequenas pausas que a gente vislumbra uma realidade do nosso interior, que é uma realidade que não é desse mundo. Então a gente traz esse olhar, a gente traz esse brilho, essa luz, essa serenidade, essa paz que vem dali, dessas pequenas pausas. E aí ele fala pra gente realmente adotar, ele nos aconselha isso, para adotar daqui para frente essa prática espiritual de, né, a gente tem que ir pro mundo, não é que a gente vai ficar num templo meditando, mas vá com esse olhar. Ao caminhar pela vida, olha o que ele fala, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Então a gente vai, mas a gente deixa um pouquinho lá. A gente está aqui, né, interagindo no mundo, vendo as coisas que a gente tem que fazer, interagindo com as pessoas, mas faz essa respiração, mantenha a porta aberta para essa consciência ali que veio da presença, né, que vem dessa pausa. Ele diz que dá para a gente trazer essa consciência do não manifesto, que a gente acessa quando faz essas pausas, em todas as ocasiões. Então eu estou aqui com você na live, mas eu estou lembrando da meditação que eu fiz de manhã, ou dessa pequena pausinha aqui que a gente fez para respirar, que é onde a gente conecta com Deus, com o não manifesto em nós. E aí ele fala pra gente, ele nos convida a trazer isso para o nosso dia a dia, para todas as ocasiões, tá? E aí a gente passa a ser a ponte, olha que bonito, entre o não manifesto e o manifesto.
entre Deus e o mundo. Esse é um estado de conexão com a fonte. É o que chamamos de iluminação. Então, quanto mais a gente puder sustentar isso, trazer isso para o nosso dia a dia, a gente vai trazendo luz, essa luz que está dentro de nós, que a gente acessa nesses momentos de pausa, de consciência, da presença plena, da atenção plena no aqui e agora. Então eu vou falando e vou respirando e vou me relembrando dessa conexão. Eu quero que vocês façam isso também, se vocês puderem, né? A Ana Noto tá lá dando boa noite, falando só bons ensinamentos. A Fernanda tá falando onde encontro a verdade e todas as respostas. É exatamente isso. E não só no campo mental, mas, né, no sentido de, às vezes, a gente de fato precisa de respostas, se sentir guiado, mas essa sensação, vem a certeza do que você quer fazer. E principalmente, independente dessa direção que às vezes a gente precisa, para uma situação de vida, mas vem essa serenidade, vem essa inteireza. A gente vai ficando realmente um pouquinho mais iluminado. A gente vai trazendo um pouquinho mais dessa luz para o nosso dia a dia, para cada situação. E aí, ele diz, olha que lindo, né? Não fique com a impressão, porque a gente idealiza isso, né? Ou você tá lá meditando e tal, é iluminado, tá conectado ali com o não manifesto, ou você tá agindo no mundo. E esse é o propósito, é fazer essa ponte entre o não manifesto e o manifesto, é trazer esses vislumbres de iluminação, né? Essa luz que a gente acaba conectando, essa paz que a gente acessa quando a gente faz esses momentinhos de pausa para o nosso dia a dia, tá? Então ele fala, não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida, o não manifesto, né? É a vida no interior de todas as formas, de tudo que existe. É a essência interior de tudo. E esse não manifesto impregna o mundo, tá? A Melissa tá lá falando, a linha é muito tênue. Exatamente, né? Na verdade, é só a gente ter essa consciência que esse não manifesto está em tudo. Ele que criou tudo, né? Ele que eu digo assim, que não é uma forma ele, né? A gente tende a personalizar, mas só para me expressar aqui, vocês conseguirem captar o que ele tá falando. É um jeito de dizer, né? Mas assim, o não manifesto é tudo. A Fernanda tá lá falando, lindo. Pois é, lindo, né, gente? É muito inspirador. Nossa, traz uma paz, né? Eu tô tendo muito mais facilidade para lidar com os meus medos, com os meus apegos, com as minhas ansiedades. Eu tô começando realmente a me sentir cada vez mais confiante, mais solta, mais desapegada, realmente conectada com o flow e sabendo que eu não tô sozinha, né? Você vai levando essa consciência de Deus porque tá dentro da gente. Você vai levando para os seus momentos, para sua vida. E olha que eu tô numa fase bem intensa de muitas mudanças, tá? Que depois eu conto um pouco mais para vocês, porque como ainda tô na transição, mas assim, eu tô ali, ó, indo com a vida num estado que eu estaria muito mais ansiosa. Então eu tô percebendo que eu tô com muito menos medos, entendeu? Eu tô sentindo muito mais confiança. E realmente sentindo essa tal serenidade, sabe? Claro que eu ainda fico com as minhas ansiedades, mas já é bem menos, entendeu? Já vem uma certeza, uma paz, uma coisa de assim... É uma confiança mesmo, uma coisa muito boa que a gente vai sentindo, e tudo graças ao livro, graças a vocês, graças à nossa egrégora, graças a esse movimento lindo aqui, porque a gente acaba tendo que se lembrar disso o tempo inteiro, de trazer isso à consciência. Já que estamos estudando aqui, essa é a ideia, né? A gente manter isso cada vez mais na nossa mente. Então vem ali aquele momentinho do ego, vem o medo, fala alguma coisa, aí você já lembra e já volta. Né? A gente tem que ficar fazendo essa ponte aqui, entre o não manifesto e o manifesto, tá? Entre a inconsciência e um ladinho ali que a gente já consegue ter mais consciência. E aí ele diz que é justamente da fonte, né, dessa grande fonte, que é a unidade, que essa região ali do não manifesto,
é da onde vem toda a energia vital que nos sustenta quando nós retornamos ao manifesto. Então ele diz que tem um momento à noite que a gente acessa isso. Todas as noites a gente tem uma fase do nosso sono que é sem sonhos. E nesse momento a gente está acessando isso. E que isso alimenta a nossa alma, a gente precisa disso. Essa energia é muito mais importante do que o alimento. Mas ao mesmo tempo ele diz que a gente não consegue ainda chegar nesse estado de sono sem sonhos completamente consciente. A gente até consegue já ter um sonho lúcido, né? Em alguns momentos você consegue perceber isso, algumas experiências, algumas pessoas conseguem ter essa experiência de, sabe, você tá sonhando e você vê que você tá sonhando. Às vezes tem gente que até se vê de fora, né, e tal, você tá projetado ali e tal, enfim, se vê. Mas assim, ele diz que esse estado de sono sem sonhos, nesse estado não tem conteúdo, então que a gente nem consegue nem imaginar, porque a nossa mente, né, não consegue imaginar, porque é um estado onde é a região do não manifesto. Mas a gente não, isso não funciona em termos de conceitos, tá? É um estado ali da vida eterna além da forma, que só se conhece de um modo direto. Não dá para, você tem que experienciar aquilo, não dá para explicar, não dá para ter algum conceito, imaginar, não é uma coisa do mental. Ele diz, né, não tente ficar consciente no sonho sem sonhos, é altamente improvável que você consiga. É o que ele diz, né, na melhor das hipóteses você pode ter uma consciência ali durante a fase do sonho, sabe quando você sabe que você está sonhando e tal, que é o que se chama sonho lúcido, mas isso não é tão libertador como realmente quando a gente se conecta com a fonte ali naquele estado de sono sem sonhos, aquele estado de conexão total com a fonte. A Cabala já falava isso, né? Que o corpo ele se refaz muito durante o sono, mas o que mais precisa mesmo do sono é a alma, né? É o espírito, porque é onde a gente volta para a pátria, a gente volta para esse estado sem forma, esse estado de conexão com a fonte, tá? E aí ele diz que isso é um portal, mas existem outros portais também. Ele diz que o agora é o principal portal, porque é através dessa consciência do agora que a gente consegue praticar a presença. Vai escrevendo aí que daqui a pouquinho eu leio, tá? Porque, gente, é complexo até para explicar para vocês, porque como é muito na experiência, quando eu tava lendo e meditando, eu fui sentindo, fui fazendo as pausas, mas é difícil de passar isso, porque a gente acaba tendo que usar conceitos, as palavras já reduzem a experiência, tá? Por isso que eu falo para vocês, enquanto eu tô falando, ó, faz aí pausas, fecha os olhos, eu fico olhando, mas sabe assim, trazendo a percepção, trazendo a consciência para a percepção de como seu corpo se sente ao ouvir essas palavras, como que você vai se sentindo. Então ele diz que a gente não consegue estar no nosso corpo sem que a gente esteja intensamente presente no agora, né? A gente não consegue acessar o nosso corpo interior, a gente não consegue fazer esse mergulho aqui que a gente está tentando sair desse tempo, que a gente fica preso no tempo, né? No passado, no futuro e tal, o tempo aí psicológico. E a gente busca essa consciência do não manifesto através do agora. Então, isso já é um portal. É ali que a gente sente o esplendor e o poder da nossa presença consciente, sem conteúdo, apenas a presença. Ali, nesse momento, quando a gente pausa, a gente acessa esse não manifesto dentro e através do campo dos sentidos. Quando a gente, por exemplo, né, como é que é isso? Através do campo dos sentidos. Quando a gente, por exemplo, que eu já dei esse exemplo que ele mesmo cita, né, observa uma flor, observa um pássaro, observa a natureza. Quando a gente consegue buscar e sentir a essência de Deus em cada criatura, até mesmo numa pedra, né? Que a gente conclui que tudo que é sagrado. Então, ele até fala que é por isso que Jesus, né, quando ele se referia à sua essência, à sua identidade de Cristo, ele falava, rachem um pedaço de madeira, lá estou eu.
levantem uma pedra e me encontrarão ali. É uma maneira de dizer que a essência de tudo é esse não manifesto. Então a gente poder perceber isso através da consciência da presença plena no agora é um grande portal para esse não manifesto, né? Que o capítulo, tá, gente, para quem chegou depois, é Portais do Não Manifesto. Portais para o não manifesto, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Oi, Rose, que bom que você conseguiu entrar, minha querida. Vinícius também tá lá falando, não podemos esquecer que a ansiedade é natural. A perda do controle dela, que não é natural. Exatamente. Nós podemos ter as emoções, mas não as emoções nos terem. A gente tem que administrar as nossas emoções, né? Não é negar as emoções. Principalmente, como eu falei aqui, quem me acompanha já sabe que eu estou numa fase de transição, muitas mudanças e tal. Então, assim, principalmente quando você está numa fase de mudanças, é claro que você vai ter ansiedade, claro que você vai ter alguns medinhos ali, algumas dúvidas, mas aí mesmo é que a gente tem que silenciar, fazer pausa, meditar. Esse livro aqui tá perfeito pro meu momento. Eu agradeço muito ter esse compromisso aqui com vocês. Sempre digo isso, né? O André tá falando, é literalmente o estado de espírito. É isso, né? Então, quando a gente pratica essa presença, a gente paralisa um pouco o pensamento, a gente paralisa a mente. E aí, isso já é outro portal para o não manifesto, tá? Quando a gente vem através da atenção na própria respiração, ou como eu estava citando aqui, olhando uma flor, a gente já traz ali um estado de alerta, onde, né, a gente se desapega um pouco dos comentários mentais, de ter que ficar pensando. A atividade mental acaba nos aprisionando do mundo da forma. E já quando a gente vai silenciando, quando a gente vai pela respiração, pelas sensações do corpo, a gente vai sentindo isso, essa desaceleração, essa paralisação do pensamento, nem que seja por alguns mágicos instantes, que é o que ele diz, são alguns vislumbres ali de luz, né? De iluminação realmente, de consciência. E aí a gente se conecta com a eterna essência de Deus que existe em todas as coisas e criaturas, quando estamos intensamente presentes, tá? Porque isso permite que a gente se desapegue um pouco, que a gente freie a mente e sinta tudo isso. Se conecte a tudo isso. Ele diz que a entrega é fundamental, né? O abandono de qualquer resistência mental e emocional ao que é. Então a entrega é outro portal para o não manifesto. É quando a gente não fica resistindo ali, né? Essa resistência interior que acaba nos isolando das pessoas, de nós mesmos e do mundo à nossa volta. E isso fortalece a sensação de separação que o ego nos faz acreditar que existe entre nós e as pessoas, entre nós e o mundo, tá? E quanto maior a sensação de separação, maior a nossa dependência ao mundo das formas. E quanto maior a nossa ligação com o mundo das formas, mais impenetrável vai ficando essa nossa identidade. A gente vai ficando muito identificado com a forma, tá? E já no estado de entrega, a nossa identificação com a forma vai se dissolvendo e vai se revestindo dessa espécie de transparência com a luz do não manifesto. O não manifesto acaba conseguindo brilhar mais através de nós, tá? Depende de nós abrirmos um portal em nossas vidas que nos conduza a esse acesso consciente ao não manifesto. A gente precisa dar esse primeiro passo de vou silenciar, deixa eu respirar, deixa eu trazer a minha atenção, minha consciência para o agora, nem que seja um minutinho. A gente se dá conta que isso é um portal para o não manifesto. A gente começar a trazer sempre essa consciência para o nosso campo de energia, do nosso corpo interior, tá? E aí a gente deixa de se identificar com a mente e se entrega àquilo que é, que simplesmente é. Aí ele pergunta, né? Uma das pessoas perguntam, o amor também é um desses portais? Ele diz, não.
A gente já tende a achar que é, né? Mas assim, o amor é o que se apresenta para nós quando a gente acessa esses portais para o não manifesto, né? Vem uma realização, a gente se dá conta da sensação de unidade, e isso nos faz sentir amor por nós, pela vida, pela magnitude da vida. Então, o amor é algo que vem através do portal da presença, né? Porque enquanto a gente está completamente envolvido com a nossa identificação com a forma, o amor não pode existir, o verdadeiro amor não pode existir. O silêncio. Existem outros portais além dos que você indicou, né? Entrega, o agora, a percepção ali né? Desse não manifesto em cada criatura. E ele fala do silêncio, né? Porque olha só que lindo, gente. A gente não poderia se dar conta da preciosidade do silêncio se não houvesse o som. Então, ele fala que o não manifesto não é separado do manifesto. Ele está presente em tudo no nosso mundo, como a gente disse, só que quase ninguém percebe o não manifesto no mundo. Então, quando a gente está escutando um som e tal, até mesmo um cachorro latindo lá longe, um carro passando, algum barulho aí, escute atentamente. Escute. Você consegue sentir a presença do não manifesto nessas simples situações aqui, que a gente deu exemplo, nessas ocasiões? E ele fale, procure no silêncio, no lugar onde os sons nascem e para onde retornam. Preste mais atenção ao silêncio do que os sons, porque aí tem os sons e vai ter alguns silêncios ali, né? Alguns intervalos de silêncio. Prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior. Você tem que fazer um silêncio para ouvir, né? E aí a mente vai ficando serena. E aí já está um portal se abrindo. Porque ele diz que cada som nasce no silêncio e morre no silêncio. E aí tem uma curta duração ali que é cercada pelo silêncio, mas o silêncio torna possível que o som aconteça. E o não manifesto está presente neste mundo como silêncio. Então, só o que temos de fazer é prestar atenção a ele. Olha que lindo isso, gente. Essa é a razão pela qual dizem que nada neste mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Poder ficar em paz com silêncio, gente, é uma bênção, né? Porque muita gente fica agoniado, não consegue, tá o tempo inteiro com barulhos, com coisas. Vocês não têm noção que tem gente que realmente, quer dizer, de repente tem alguém que se sente assim, né? Mas assim, isso é realmente comum, tá? Tem gente que precisa o tempo inteiro de uma televisão, de alguma coisa ali, entendeu? Não consegue realmente ficar assim, ó, em silêncio um pouquinho. Nem que sejam curtos espaços de silêncio que a gente vá buscar ficar consciente dos espaços entre as palavras, por exemplo. Isso já é uma prática de conscientização, né? De buscar essa dimensão de serenidade que a gente percebe que cresce dentro de nós quando a gente acessa esses silêncios ali, esses intervalos entre as palavras, entre os sons. Pode perceber, vem uma dimensão de serenidade que começa a se abrir. Aí, gente, isso aqui se parece muito com o que a gente viu lá nos nossos estudos de neurociências, com o Dr. Joe Dispenza e tal, né? Que o espaço é outro portal também para o não manifesto. Da mesma forma que o som não pode existir sem o silêncio, né? Nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio. Cada objeto material ou cada corpo veio do nada, é cercado pelo nada e vai voltar para o nada.
Olha que interessante, isso aqui tem muito a ver com o que a gente viu lá até naquela meditação, né, do Você é o Placebo, que ele fala, se transporte para um lugar, para o espaço, sinta o espaço dentro do espaço, né, onde você não tem nome nenhum, você não é ninguém, você não está em tempo algum e tal, é o nada, né, aquele momento do silêncio, aquele espaço vazio. E é como se a gente buscasse acessar também esse momento de mente vazia. Por isso que não dá para explicar, tem que vivenciar realmente, porque aí eu já trago conceitos, né, para explicar, mas ele diz que até mesmo no interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Isso é o que a física quântica nos explica, né, através dos átomos e tal, essa percepção de que a solidez da matéria é uma ilusão. Que até mesmo a matéria aparentemente sólida, né, um corpo aqui, qualquer coisa que você queira pegar, é quase 100% espaço vazio. Lembra que a gente viu essa proporção, né, da distância entre os átomos, né? Então, assim, é tão grande a distância entre os átomos dentro de um corpo qualquer matéria, né, qualquer coisa que aparentemente seja sólida. Dentro dele, se você for olhar, a distância entre os átomos é tão gigantesca em comparação com o tamanho deles, que a gente vê que a maior parte é de espaço vazio. Mesmo no interior de cada átomo, a maior parte é de espaço vazio. Gente, pura física quântica isso aqui, né? Então o que resta é muito mais uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida. É como uma nota musical, ele diz, né? Você vai ter ali, é o que o Dr. Joe chamou de campo eletromagnético, né? Através da física quântica, a gente viu essa energia ali, esse campo de energia que ele chama campo de energia, como uma frequência vibracional que tem a ver com o que a gente está emanando através dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então é como se fosse uma nota musical, a gente acaba emanando aquilo, tá? Forma... Ele diz que os budistas já falam disso há mais de 2.500 anos, né? Que no Sutra do Coração, que também ficou conhecido como Sutra da Sabedoria, eles falavam, né? Forma é o vazio e o vazio é a forma. Já se referiam, né, a esse vazio dentro do próprio átomo, que é o que compõe tudo. Então, o não manifesto, ele não se apresenta só como silêncio, ele também é esse espaço que perpassa todo o universo físico, por dentro e por fora. E é tão fácil nós não percebermos esse espaço, não é uma coisa que a gente presta atenção, a gente presta atenção que é os objetos, as coisas, as pessoas, a gente não para se dar conta, por isso que é muito interessante aquela meditação do Dr. Joe, né, que a gente tem que ficar vendo o espaço, a gente tem que se conectar com esse espaço. E é isso, é onde está o não manifesto. É o outro portal, porque é o que ele diz aqui, todos nós prestamos atenção às coisas, mas quem presta atenção ao próprio espaço, que essas coisas, onde essas coisas estão, tá? Aí, né, uma pessoa pergunta, mas você está sugerindo que o vazio ou nada não é apenas nada e que existe alguma qualidade misteriosa neles? O que é o nada? E aí, gente, é o que ele diz aqui. Você não pode fazer uma pergunta como essa. Sua mente está tentando transformar nada em algo, que é o que a nossa mente tende a fazer. Né? Olha lá, o Márcio está falando que bom, Márcio, conseguiu entrar, tudo bom? Silêncio gera reflexão consciente, sensata. Exatamente isso. A Fernanda está falando, barulho interno é horrível também. Pensamento constante. Exatamente, que é quando a gente fica aprisionado nesses pensamentos e a gente fica totalmente identificado com o mundo das formas, a gente acaba se desconectando da nossa essência ali, que é, na verdade, essa mesma essência do não manifesto, porque esse não manifesto está em tudo, em cada criatura, e a gente fica conectado o quê? Ao invés de a gente se conectar com esse ser maior, com esse não manifesto que cada um de nós traz em si, a gente se conecta com a voz do ego, dos medos, da mente, dos pensamentos. Então, claro que a gente precisa também observar os nossos pensamentos, substituí-los por pensamentos mais positivos, mas trazendo essa percepção, essa consciência desses momentos de pausa, trazendo essa luz, essa serenidade, essa confiança, essa fé, essa paz que a gente tem quando a gente está nesses momentos de conexão com o não manifesto, porque aí a gente vai mudar a qualidade desses pensamentos, porque eles acabam
reverberando no nosso campo eletromagnético, acabam influenciando no que a gente está atraindo, acabam influenciando nas nossas decisões, nas nossas atitudes, na nossa visão de mundo, né? A nossa cosmovisão, falando pela psicologia, a nossa autoimagem fica distorcida por esses pensamentos, a nossa autoestima fica afetada por esses pensamentos, que tem a ver com o ego, com o medo, com a criança interior, né? Que são essas conexões neurais ali que a gente traz muitas vezes lá do passado, da infância, da adolescência, enfim. Momentos em que a gente não tinha essa escolha, a gente não tinha consciência de que nós podemos escolher os nossos pensamentos, direcioná-los para nos fortalecer, que a gente podia fazer momentos de pausa. Isso é incentivado na nossa cultura? Não. Os pais incentivam esse momento de pausa, ensinam meditaçãozinha, nem que seja uma meditaçãozinha simples ali e tal, ou até mesmo essa questão de uma conexão maior, né, com Deus, alguma fé, algum momentinho de espiritualidade, como quer que seja, porque depois, quando a criança for adulta, ela vai filtrar e vai ver o que tem a ver com ela, o que faz sentido, o que ela se identifica, mas é importante cultivar isso, ensinar isso para as crianças também, né? A respiração. Eu lembro até que eu, quando era adolescente, peguei minha prima e minha irmã mais nova, a Anne, e a minha prima Sinara, e botei elas lá para meditar, porque eu estava na época estava aprendendo a meditar, estava encantada, né? Eu tinha 14 anos, e aí eu lembro que eu acendi incenso, já fazia esse momentinho místico assim com elas, entendeu? Esse momentinho de conexão. Elas lembram disso até hoje, que eu botava elas para meditar, mas elas adoravam, tá? Então, elas eram super novinhas e, quer dizer, elas tinham 7 anos a menos que eu. E elas, né, tinham 7 anos. E elas já faziam. Então, assim, é super importante. É um momentinho. Você não vai querer que a criança fique ali um tempão, né? Mas a gente fazia. Não lembro quanto tempo a gente fazia, mas a gente fazia. A gente fazia uns 15 minutos, acho. Ai, ai. Enfim, muito legal. Que bom, né? Foi muito bom isso. Mas, enfim, eu sou muito grata de ter tido, assim, essa sorte, que eu acho que não foi só sorte, né? Acho que tinha tudo a ver já com o meu caminho, com o meu propósito, mas de ter sido apresentada, né? Da meditação ter vindo para mim logo nova. Então, assim, de eu já entender a importância disso. Então, porque eu era já bem ansiosa, então quando eu vi que tinha esse curso de meditação, eu pedi para fazer. Eu acho que algo em mim, né? Intuitivamente, a minha alma me falou assim, vai lá, porque vai ser bom. E foi muito bom para mim. E isso me influenciou muito, né? Depois dos meus caminhos de escolha de psicologia e tudo mais, enfim. Mas veio de um estado de ansiedade, né? Eu sabia que eu precisava de algo ali, enfim, e tive a resposta para aquilo. Então, gente, ele diz que assim, a nossa mente já vai querendo transformar, tá? As coisas, e esse nada não manifesta em algo, tá? Num conceito mental, como eu estava dizendo aqui. E no momento em que a gente faz isso, a gente já perdeu essa conexão. Que o nada, o espaço, é o não manifesto como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos, como a gente ainda vê, né, com véus aqui. Quando a gente está nessa dimensão humana, a gente vê com muitos véus, né, como a Cabala nos fala e tal, são muitos véus, são muitas dimensões ali, a gente vê menos que 1%, né, das frequências de luz existentes, como a gente sabe, também pela física quântica. Então, assim, é uma aparência, né, o nada, que é o espaço, é uma aparência do não manifesto. Só porque a gente busca perceber através dos nossos sentidos, a gente busca entender, ter algum conceito. Mas isso é até um paradoxo, porque o nada ele não pode se tornar um objeto de conhecimento, tá? E aí a gente deixa de captar a sua verdadeira essência quando a gente fica tentando compreender o espaço, tentando entender o não manifesto, tá? Mas ele diz aqui que a gente precisa, né, dessas palavras como pistas para a gente acessar depois, intuitivamente, a gente acessar experiencialmente essa dimensão do não manifesto. Que a gente não pode buscar tentar compreender, tá? O espaço ele não tem uma existência, mas ele possibilita que todas as outras coisas existam, assim como o silêncio também não tem uma existência. Então, o não manifesto, a gente não pode compreender dessa forma,
tá? Assim como silêncio, como espaço. Mas é a essência de tudo. Então, olha só, por exemplo, quando a gente vai observar uma sala, né? Qual é a essência da sala? Os móveis, os quadros e tal, estão dentro da sala, mas eles não são uma sala, né? O chão, as paredes definem os limites da sala, mas também não são a sala. Então, o que seria a essência da sala? O espaço vazio, o espaço ali na sala, né? Então a gente precisa trazer cada vez mais a consciência para esse espaço à nossa volta, sentindo do jeito que é, prestando atenção ao nada, prestando atenção. E aí, quando a gente age assim, a gente vai percebendo uma mudança de consciência dentro de nós, tá? Porque aí a gente vai tomando consciência desse espaço vazio à nossa volta, a gente vai se tornando consciente do espaço de mente vazia, que é esse espaço de consciência pura onde está o não manifesto, onde a gente sente o não manifesto. Então, a contemplação do espaço pode, assim, se tornar um portal para esse não manifesto. E dali vem uma serenidade, né? Porque ali é a conexão com o útero criativo, infinitamente criativo de toda a existência. E aí ele até se refere, né, que ele se refere ao curso em milagres, que a gente até no Pod Ellen, né, a gente entrevistou a Marcela Leal, maravilhosa, que veio falar sobre o curso em milagres, que é muito lindo, né, a mensagem é maravilhosa. Ele cita isso, que, por exemplo, a gente fica às vezes com medo, né, do mundo, por exemplo, sei lá, sumir, né? Ele diz que se uma revolução cósmica, o mundo acabar, né? Se uma revolução cósmica provocasse o fim do universo, o não manifesto não seria afetado. Que o livro Um Curso em Milagres fala: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Então, o que é verdadeiro não se rompe, né? Não some. Então, por isso que eu estava falando, né? Que ele finaliza trazendo essa visão da morte, que a morte é uma ilusão, porque a gente está identificado com o corpo, com esse mundo das formas, mas o espírito é imortal. É esse eu maior dentro de nós, é a essência de tudo. E que é uma chispa, né, desse não manifesto. Todos nós fazemos parte disso. E que se a gente mantém uma conexão consciente com o não manifesto, a gente valoriza cada forma de vida contida nele, cada expressão da vida única, essa vida única, que é além da forma. E a gente sabe que cada forma aqui no mundo material vai se dissolver, mas que nada lá fora tem tanta importância. Que a gente realmente se conecta com essa essência de tudo, né? Do não manifesto, tá? Aí ele fala também, né, sobre a verdadeira natureza do espaço e do tempo. Gente, muito igual ao que o Dr. Joe nos passou, né, através da física quântica nos nossos estudos. Essa questão do tempo, do espaço e tempo, né, que seria um contínuo do tempo e espaço que o Einstein citou, né? Que perguntam, né? De acordo com Einstein, o espaço e o tempo não são coisas separadas. O que ele está dizendo com isso e tal? Que, na verdade, o espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade, correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade. Então, não tem, na verdade, né, como se tivesse, né, essa infinitude, se tivesse visto, como quando vista dentro, fora de nós, peraí, calma, rapidinho, me perdi aqui, gente, peraí, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa, né, porque na verdade é infinito, é eterno, mas se tivesse uma existência eterna fora de nós, dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente, que revela a verdadeira natureza de cada um deles e também de cada um de nós. O espaço, olha aqui, calma que vocês vão entender, o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia. E o tempo tem o seu equivalente interno na presença, nessa percepção do eterno agora.
que quando nós... Porque isso quando a gente percebe pelo nosso interior, por essa consciência que a gente está buscando aqui, né? Do nosso ser. Quando a gente percebe o espaço e o tempo por essa consciência, por esse olhar da presença, a gente vê que sempre é o agora, né? Que o que realmente importa é o agora e que isso é eterno, que esse eu nosso, esse eu maior é quando você acessa esse eu maior que é eterno. Então a gente perde um pouco o medo ali dessas formas que se dissolvem aqui nessa dimensão material, porque a gente se sente eterno, a gente se sente fazendo parte dessa infinitude, dessa eternidade. E aí, então tudo depende desse olhar, né? Que se for limitado ali pelo ego, pela dimensão ali da mente, a gente vai se ver na finitude, se ver preso no tempo ali, né? No passado, no futuro, e é quando a gente fica ansioso e a gente não quer a gente nem consegue praticar a presença. Mas quando a gente percebe por essa visão ali, dessa conexão interior, o espaço e tempo, por esse olhar, isso é um portal para o não manifesto. A gente sente esse não manifesto através da mente vazia e da presença. Tá? A gente vê que o espaço exterior e o tempo, né? O tempo está passando, inclusive a gente tem que terminar a live. Eles continuam a existir, mas eles perdem a importância. É exatamente isso. Se deixar, eu fico aqui, né? Num tempo eterno ali, né? Do eterno agora. O mundo continua existindo para nós, mas a gente começa a ter um outro olhar sobre isso. A gente não fica preso, tão identificado a isso. A gente consegue transcender tudo isso, tá? E é justamente isso que a gente tem que buscar fazer, né? Buscar ir rompendo com essas ilusões. É assim que a gente vai se iluminando. E ele diz que isso é a maneira que a gente deve buscar para praticar a nossa vivência, trazer a nossa consciência, a nossa presença para o mundo com esse olhar, né? Com essa luz, com essa presença. É através do mundo, através de nós, que o não manifesto é reconhecido. A gente vai trazendo esse olhar, né? Essa presença, né? Para tudo. A gente vai vendo o não manifesto em tudo. E com isso a gente está até colaborando com o propósito divino do universo, que é revelar o não manifesto através de cada um de nós. Então a gente tem uma grande importância nisso. E ele diz, né, por último aqui pra gente fechar, ele fala sobre o portal involuntário, né? Esses aqui a gente pode buscar praticar para ir trazendo esse vislumbre de luz, né? Essa luz mesmo, esses pequenos momentos de iluminação para o nosso dia a dia, que vem dessa consciência, dessa conexão com o não manifesto para o mundo manifesto, para o nosso dia a dia. Mas existe um portal que é involuntário, que é a morte física, né? Ele se abre ali por breves momentos, imediatamente após o nosso corpo ter morrido. A gente pode buscar essa experiência, né? Inclusive pessoas que passaram pela EQM, né, experiência de quase morte, relatam. Muitas delas relatam, né? É bem comum eles relatarem um portal de uma luz radiante e tal. E falam também, sempre trazem uma sensação de serenidade, uma paz profunda, que foi uma coisa muito boa. Todos trazem isso, né? Depois que voltam. Então, ele diz, né, que no livro Tibetano dos Mortos também se descreve, né, é descrito lá que assim que a gente acaba de se separar ali do nosso corpo físico, a gente acessa um esplendor luminoso de uma luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu, essa conexão, né, com o não manifesto, com o verdadeiro eu. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte de nós carrega uma grande resistência, muito medo, um forte apego à experiência sensorial, ao mundo das formas, à identificação com esse mundo não manifesto, com o nosso próprio corpo. Então, quando a gente vê esse portal, muitas vezes, até mesmo quando a gente está lá, naquele momento, né, é o que ele diz aqui, né, segundo esses diversos estudos e tal, que a gente se afasta e a gente acaba perdendo, a gente fica ali num estado de inconsciência. A gente poderia estar presente até mesmo nesse momento para acessar, né, essa sensação ali de uma imortalidade consciente, de lembrar disso, que somos almas imortais, a gente precisa lembrar disso, até mesmo nesse momento, e principalmente nesse momento, para a gente não ficar ali perturbado, né, a gente precisar ali, a gente poder se separar do nosso corpo, se separar desse mundo das formas com uma paz, podendo acessar esse portal de luz, essa serenidade. Olha como é importante isso, gente, para a gente poder
fazer essa transição em paz, né? Que a gente possa se lembrar disso. Tanto aqui na nossa vida, como até mesmo quando a gente for passar por esse portal involuntário. Que todos nós vamos passar, né? A gente também precisa falar sobre isso. Trazer esse olhar até mesmo para esse momento. Lembrar que a nossa natureza radiante e verdadeira permanece. Isso a gente vai levar, tudo isso que a gente está estudando, esses momentos de consciência que a gente está cultivando, que a gente está buscando, que a gente está ancorando, a gente também vai levar para esse momento que a gente estiver lá vivenciando esse portal da dissolução da forma física é também uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Pode ser lindo, é o que eles falam aqui, né? Essas pessoas que voltam dessa experiência de quase morte, que é uma oportunidade de, sabe, de muita luz, de muita realização, porque você está ali acessando, você se desidentificou do mundo da forma, você está acessando a essência do seu eu, do seu ser, né? Que seria, ó, todo portal é um portal da morte do quê? Do falso eu. Que é esse aqui, que a gente acha que a gente é só esse corpo, que a gente fica identificado só com esse corpo, com esse mundo das formas. A gente acha que isso aqui tá parado, que isso aqui eu pego, tá parado, é sólido. A gente acredita, a gente consegue de fato internalizar no que a física quântica nos mostra, nos comprova, que dentro do átomo que mais existe é espaço vazio, que tudo aqui tá cheio de espaço vazio, o que mais tem em qualquer objeto sólido, entre aspas, é cheio de átomos e cheio de distâncias absurdas, vazias. Espaço vazio? Não. A gente fica achando que é sólido e tal. A gente fica muito identificado com isso. E aí ele diz que quando a gente passa por esse portal, quando a gente atravessa esse portal, a gente deixa de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica que é construída pela mente. Tá? E aí que a gente percebe que a morte é uma ilusão. Da mesma forma como a nossa identificação com tudo isso, que é o mundo das formas, é uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Até foi a minha chamada ali nos stories, né? Porque, gente, é lindo isso. Ela só é dolorosa enquanto estivermos presos à ilusão, à identificação com esse mundo das formas. A gente precisa trazer isso à nossa consciência, porque quando a gente chega aqui nessa dimensão material, a gente se esquece disso. Que essa é a nossa verdadeira essência. E que quando a gente vai para lá é a nossa verdadeira pátria. Porque nós estamos... É por isso que eu adoro, né, o termo da Mai, temporariamente humana, né? Porque é isso, estamos numa fase aqui temporariamente humana. Somos seres imortais vivendo uma fase temporariamente humana. Então a gente precisa se lembrar disso. E tudo isso a gente vai levar conosco. É só isso que a gente leva. Essa consciência, cada transformação que a gente faz na nossa consciência, cada vislumbre de luz do não manifesto que a gente consegue acessar, que a gente vai ancorando no nosso espírito, a gente vai tornando isso automático, para a gente poder passar por esse portal até mesmo da morte, acessando essa luz em paz. Olha como isso é importante. Então, não só para a gente passar pelos portais de desafios, que são portais da sabedoria, a gente sabe que os aprendizados vêm pelos desafios e tal, pelas dores, então são portais também, porque depois isso sempre revela luz, né? Isso sempre traz um ensinamento, traz uma força, traz resiliência, nos ensina superação, nos ensina que o que realmente importa não tem forma, acaba nos levando a nos conectarmos com o não manifesto em nós, mas também para a gente passar até mesmo pelo portal da morte, porque esse é involuntário. Se a gente vai querer fazer esse portal aqui de sabedoria, vislumbres de luz e tal, pelos desafios, tarará, ou se a gente vai querer ficar lá conectado com a vítima, que é o nosso antigo eu e tal, é uma escolha de cada um de nós. Você pode passar por ali, quando você vê, você está lá conectada com a criança, com a vítima, tarará, mas você tem que voltar, ó, porque isso vai vir. Porque veio durante muitos anos, né? A gente veio repetindo aquilo. Tudo bem, vai vir, gente. Até eu que estudo isso, que lido com isso, que trabalho com isso, vem. Mas aí você já sai mais rápido daquilo, já se identifica mais rápido, já fala, peraí, que isso, sai, isso aqui não me pertence. Sai pra lá, foi assim, não é mais assim, não precisa mais ser assim, não é assim. Eu escolho diferente, eu escolho olhar para isso de uma maneira diferente. Isso está acontecendo de uma maneira que não era bem o que eu gostaria, não era bem o que eu esperava. Ok, isso também é para o meu bem, isso também é para luz, isso também vai me trazer luz, isso também vem da luz, isso também vai revelar luz.
né? E você confia naquilo. E aí aquilo se torna um portal, aquilo acaba te abrindo caminhos e te traz força. E depois você vê que sempre foi para o seu bem, e que sempre te ensinou, e que sempre realmente aquilo te fortaleceu, aquilo te tornou uma pessoa melhor, mais consciente. Não é assim, gente? E é assim que a gente aprende. É como o bebê que vai lá, né, andando, engatinhando, engatinhando, aí cai, até ele andar. Depois ele vai ficando mais forte. Se ele não tivesse nunca caído, ele não ia saber que ele consegue, quando cai, sabe levantar, né? E por aí vai. Oi, Luiz Wolfe, meu amigo querido. Você pediu para participar? Você pediu sem querer? Ou foi de verdade? Porque, na verdade, eu tinha até falado, hein? Se você quisesse entrar, mas você entrou no finzinho, né? A gente já tá terminando aqui. Então, acho que foi sem querer, mas, ó, foi aí, ó, um sinal de que você tem que entrar aqui, hein? Gente, eu vou começar a abrir aí para vocês, quem quiser entrar, para trazer um comentário, trazer uma palavrinha, falar como tá se sentindo. Não precisa ser só lá naquela live final da live dos seguidores, não, tá? Quem quiser, de repente, entrar comigo para compartilhar, eu tô chamando aqui alguns amigos. Ó, o Luiz falou, o Instagram me orientou a pedir. Sério mesmo? Você tá brincando? É porque ele é muito brincalhão, gente. Então não sei se é verdade ou se tá rolando aí alguma coisa. Porque a Rose também pediu, mas alguém aí pediu. Eu achei que foi sem querer, sei lá. Mas entrou, isso mesmo, claro, não tem problema, gente. Eu sei, isso que importa. Lógico, eu sei. Não, eu adoro. Só de vocês passarem aqui, gente, já deixa uma luz ali, já deixa uma, né? Uma energia positiva aqui. A Rose está falando, sim, viemos aqui para evoluir. O poder da nossa mente é maravilhoso. Quando aprendemos, ficamos gratos com tudo, até os nossos desafios. Isso mesmo. Por isso que mesmo enquanto a gente ainda não viu que aquele desafio de fato foi para o nosso bem, que acontece depois, né, em geral, já agradece. Aquela coisa que aparentemente não é tão boa. Já abençoa aquilo, entendeu? Já agradece, já abençoa. Ai, ai. Ou já joga até um Ho'oponopono, né? Porque depois a gente vai estudar o limite zero, que é justamente para entender mais profundamente o poder do Ho'oponopono. Mas tá tudo na mesma linha, né, gente? Como a gente tá vendo, ó. O Eckhart Tolle tá trazendo tudo que a gente viu na física quântica, nas neurociências, por um outro olhar. Aí o Ho'oponopono é uma outra ferramenta, mas tá ali, sabe, baseada em tudo isso aqui também, né? Então, é por aí, tá? Gente, essa live já tá ficando longa. Obrigada, Luiz tá lá falando, sua mensagem tem muita potência. A Rose falou que eu sou luz. Somos todos luz, né, gente? Estamos aqui nesse caminho para aumentarmos o nosso campo de energia, de luz. Isso mesmo, né? Obrigada. Quem está propagando ensinamentos é você. Estou aqui buscando ser um canal, né, gente? Na verdade, um canal desse livro maravilhoso, que esse aqui, ó, aí é daqui que tá vindo, né, toda essa inspiração. Gratidão por mais uma live. Eu que agradeço a todos vocês, tá? Que bom, o Rose tá falando que o domingo ficou bom. Verdade, né, gente? Eu também acho ótimo, porque aí a gente já começa a semana inspirada. Bom, obrigada pelas palminhas, pelos carinhos, por tudo de bom aí que vocês sempre emanam pra mim. Eu devolvo aqui pra vocês e a gente vai multiplicando isso com a nossa egrégora linda. Obrigada pela presença de cada um. Eu sei que o horário, né, gente, nem sempre dá pra todo mundo, então a live sempre fica salva, tá? Obrigada também para quem vai assistir depois. Curtam, deixem um emojizinho, um comentário, que isso ajuda muito aqui o tal do algoritmo a divulgar, tá? E levar essa mensagem para mais pessoas. E obrigada lá pelos elogios, pelos comentários. Vou terminar por aqui. Espero vocês domingo que vem. Eu vou experimentar às 9 da noite, tá? Porque hoje eu fiz ali um pouquinho antes de 9. Na próxima eu vou fazer 9. E no outro eu vou decidir o que ficou melhor. 8h40, 8h45, 9. Eu vou falando para vocês, tá bom? Porque várias pessoas me pediram. Enfim, eu tô experimentando aqui. Tô vendo como é que fica. Beijo grande, pessoal. Até domingo que vem. E uma linda semana para todos vocês. Obrigada pela presença. Beijinhos.